Salve, salve Brasil, salve planeta Terra, começando os Ziners número 121, nesse sabadão, dia 11 de outubro de 2025. Chegamos na parte final sobre 2001, uma Odisseia no Espaço, o maior filme de todos os tempos. Em todas as outras 5 partes anteriores, a gente falou um pouquinho sobre por que nós consideramos esse filme o mais importante de todos e por que ele até hoje é imbatível. E também os mistérios, né? Demos uma filosofada aí, aquela filosofia de boteco. E chegamos agora na parte final. Através do espelho, esse título que nós damos, sugerindo também atravessar as aparências do mundo físico, né? Essa é a simbologia. E encontrar-se com o que há por trás dos reflexos, por trás das aparências. Nesse sentido, nós vamos ter aí o David Bowman, nosso excelentíssimo astronauta, cosmonauta a bordo da Discovery One, tendo que superar a máquina, desligar a máquina, cantando Daisy para ela, para acalmar ela. E depois, no fim, nós já vamos saltar para aquele momento de alinhamento, né? Mais uma vez o monolito aparece, dessa vez na figura de talvez um portal, talvez... inclusive... A missão que vai até Júpiter, em momento nenhum nós sabemos exatamente a razão, tá? Nós temos isso em Interestelar, nós vamos salvar a humanidade, encontrar um outro sistema habitável. Nós temos isso em Contato, com a Jodie Foster, onde a raça humana faz contato com algum tipo de inteligência e vai descobrir o que tem do outro lado, né? Mas assim, em 2001, uma Odisseia no Espaço, David Bowman mergulha nesse buraco de minhoca, nesse buraco negro, a gente pode dizer, nesse buraco de minhoca. Na hora que ele entra nessa fenda, porque isso é uma fenda, né? Inclusive no início nós vamos ter aí esse processo acontecendo verticalmente e logo ele se horizontaliza, tá? Várias interpretações aí, não vamos aqui querer ser os paladinos, né? Carregar os bálsamos do saber interpretativo, mas assim, inclusive o próprio Stanley Kubrick deu uma ideia do que se trata. Não vou nem dizer o que é, pesquise você, mas eu acredito que aquilo ali, gente, não é nem a ponta do iceberg do que ele quer dizer. Afinal de contas, sempre quando esse pessoal, inclusive o próprio Arthur Clarke, nem acredito que as interpretações que vêm à tona a partir dessas pessoas sejam as reais, até porque quando eles têm que explicar isso, eles não gostam, tá? Eles não gostam, eles acham isso desrespeitoso com eles. Porque isso, de certa maneira, é individual e cabe também um estudo coletivo. Vocês estão com dúvidas? Reassistam. Assistam de novo, ao invés de ficar me perguntando aqui, querendo, né, a cereja do bolo. Então, às vezes, ele dava uma pista completamente... Ou assim, não dizia exatamente onde queria chegar com aquilo. Mas assim... Dentro das nossas interpretações, da minha interpretação, baseada naquilo que eu conheço, sobre o livro tibetano dos mortos, Bardo Thodol, que é uma tradição tibetana de rezar para os mortos durante 49 dias, 7 semanas, durante um processo de transição da alma humana, da consciência, por esses intervalos, Nesse intervalo, a consciência vai experimentar sensações,
contrastes físicos, inclusive físicos, que também tem ligação com aquilo que foi vivido aqui. Então, o que podemos dizer é que o astronauta Bulman, ao atravessar essa fenda, deixou para trás o corpo físico e apenas a consciência entrou ali, tá? Quando isso acontece, é como se você estivesse vendo sabe quando você vê um brilho e depois você fecha os olhos e o brilho continua dentro dos olhos? A consciência ela tem essa característica de se estender como um halo, como um reflexo, um fractal. Dentro desse fractal, a consciência pode vir, sim, a identificar que morreu, mas muitas vezes não. No caso do astronauta, o que fica evidente é que quando ele passa por esse processo, quando ele encontra aquela casa, né, com toda aquela simbologia ali incorporada, né, nós podemos dizer que inclusive o chão brilha, ao invés do teto iluminar a casa, uma característica das nossas casas, é o chão que brilha, né, é o piso que brilha. Nós estamos no avesso do tabuleiro ali, simbolicamente. Todas aquelas pinturas ali, todas aquelas esculturas têm uma simbologia que a gente poderia ficar aqui horas falando. Mas aí o nosso excelentíssimo astronauta, ele vai se ver de encontro com o próprio envelhecimento, o próprio processo de renascer ali. Então, primeiro ele vai se ver em terceira pessoa, depois ele, a partir disso, deixa de ver aquele que estava se vendo, né? É sempre o reflexo que é quebrado. O último reflexo seja quebrado, que é quando ele está na cama. Quando ele está acamado já, vovozinho lá, e dá de encontro mais uma vez com o monolito, como um grande portal, né? E aí nós podemos chegar à conclusão que talvez, desde o início, essa seja a jornada da humanidade para poder encontrar-se com um novo universo, uma nova possibilidade como ser humano, porque o que nós temos a seguir é um bebê, né, dentro de uma esfera, uma criança estelar, assim a gente pode dizer, e abrir inúmeras interpretações. A gente pode conjecturar de várias formas. Essa criança ela vai renascer mais uma vez no planeta, ela vai se tornar um astro, ela vai se tornar uma estrela, ela é uma estrela. A gente poderia ficar também aqui horas. Então é mais ou menos essa interpretação que nós queremos dar. E obrigado por ter chegado até aqui. Assista de novo, se puder, prestando atenção em todos os detalhes, e boa viagem.